A paz do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Obrigado, muito obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Nós temos que ser gratos ao Senhor todos os dias, porque pela manhã, né, ele já sopra o oxigênio em nossas narinas, enquanto muitos estão no hospital precisando de um aparelho de oxigênio. Outros nem, né, já se foram. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com os amados irmãos está em 2 Timóteo 2, que fala do encorajamento e conselhos, né? Aqui é o apóstolo Paulo dando conselhos, né, ao seu discípulo Timóteo. E o apóstolo Paulo aqui ele já estava em prisão, né? Já estava prisioneiro quando ele dá essas recomendações, né, ao seu discípulo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão milita legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveite e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita falatórios profanos, produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já feita perverte a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas sem instrução, sabendo que produzem contendas. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso
para com todos, apto para ensinar sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, se tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que vontade deles estão presos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Paulo aqui descreve um padrão de crescimento espiritual, né? Tendo em vista 4 gerações de discípulos. Paulo havia transmitido a mensagem do Evangelho a Timóteo, a qual transmitia a outros discípulos, para exortar também a permanecer forte no meio das perseguições e dificuldades. Como soldado que evita envolver-se em negócio desta vida, que o alvo a seguir ao Senhor, e não olhar para trás, buscar os caminhos fáceis ou atalho. Somos desafiados todos os dias, sendo provado para ser aprovado. Em meio à perseguição, nós temos que manter a nossa fé. A palavra de Deus tem que ser manejada corretamente, com precisão e verdade. Aleluia! Aqui, né, o Paulo, ele está falando dando 4 exemplos, 3 exemplos para Timóteo. Está falando do soldado, está falando do atleta, está falando do lavrador, né? O soldado treinado logo pela manhã, treinamento físico, disciplinar, simulação de combate, contém simulação de combate, de conflito, manuseio de arma de todo porte de lutas para aprender técnicas de combate. O atleta, ele simplesmente ele aumenta a gradatividade, a intensidade de exercício. O corpo se prepara com esforço maior, com disciplina, seguindo as orientações do seu treinador. Por ele estar treinando para ganhar, né, os louros, né, para ganhar a corrida, para ganhar, né, o esporte que ele está competindo, né? E o lavrador? O lavrador, ele colhe os frutos do seu trabalho. Ele é o primeiro a colher, o primeiro a experimentar, né, do fruto que ele plantou, né? Aqui ele está nos exortando também a ser, né, imitadores de Cristo, né? Assim como ele está orientando o seu discípulo, o Senhor nos orienta. Ele está nos orientando também, né, a militar na fé, porque nós nos alistamos no quartel-general de Cristo. Então, nós somos soldados, nós somos servos. Como é que é o nosso treinamento? É no quartel, né? No quartel que o soldado é treinado. Só que aqui o nosso treinamento é através da palavra, através do nosso pastor, através da nossa liderança, né? Através da nossa busca, do aprendizado, né? Porque em João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós só vamos conhecer a verdade através dessa palavra. Essa palavra que nos confronta, que nos orienta a saber a verdade e a andar em santidade, né? Porque ele fala que nós não temos que andar, né, não temos que praticar as mesmas coisas do mundo, que nós temos que ser coroado, né? Se alguém também milita, não é coroado. Se não milita legitimamente, se você militar legitimamente, você será coroado. Quem milita não se embaraça com o negócio desta vida, né? Não se embaraça não fica em jogatina, não fica sentando na roda dos escarnecedores. Amém? Considera-o digno porque te dá o entendimento de tudo. Essa palavra nos dá o entendimento de tudo para que nós venhamos praticar. Amém? Agora tem uma meditação aqui, né? Também, que é muito interessante, porque Bíblia também é cultura.
Aqui tem um título, né, a nossa meditação aqui na minha Bíblia, o melhor de nós, né? Desse capítulo aqui, do versículo 1 ao 15, foi extraído o melhor de nós. Um idoso mestre incumbiu seu jovem aprendiz de completar uma tela, que devido às debilidades próprias da idade, não lhe era possível terminar. O jovem pintor sentiu-se incompetente diante daquela desafiadora tarefa, pois, respeitando a capacidade do seu mestre, relutava em assumir aquela responsabilidade. Sem aceitar suas humildes desculpas, o mestre animou-se a assumir o desafio, dizendo-lhe: apenas faze o teu melhor. Isso que nós temos que fazer na obra de Deus, o nosso melhor. Hesitante, o jovem pintor tomou o seu pincel e, pondo-se de joelhos, orou ao Senhor, dizendo: ó, que coisa linda! E por amor do meu mestre, que eu imploro perícia, dá-me, ó Deus, a capacidade para terminar este trabalho. Olha, isso que nós, olha que belo exemplo. A Bíblia é cheia de exemplos de cultura. Sabe quem era esse jovem talentoso? Vamos continuar lendo? Tomando então o pincel, começou a trabalhar a tela com a máxima dedicação. À medida que dava as suas pinceladas, o seu ânimo ou confiança iam crescendo mais e mais, e não demorou muito. O entusiasmo substituiu o medo, levando a concluir o quadro com satisfação. Terminando o trabalho, trouxeram o idoso mestre para ver a sua obra. Quando o querido mestre chegou e viu o resultado de sua dedicação, exclamou: nunca mais eu vou pintar. Aquele jovem pintor era Leonardo da Vinci, que um dia pintaria o quadro da Santa Ceia e de Mona Lisa, entre outros tantos famosos. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo desafia-se a esforçar na missão que fora confiada. Todos nós temos uma missão, todos nós fomos chamados, todos nós fomos escolhidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, consciente de que seu fim estava próximo. O apóstolo Paulo procurava animar seu jovem discípulo, Timóteo, para que continuasse a obra e pregar o evangelho, na qual ele mesmo dera o melhor de suas forças. Deus não esperava de Timóteo, mesmo que de Paulo, apenas que ele desse o melhor de si para a divulgação do evangelho, mas alcançasse o sucesso. Quanto podemos dar de nós mesmos para a causa de Cristo? Isso é uma pergunta, uma indagação. Quanto é o nosso melhor? Quando é o nosso melhor? Quando nós vamos dar o nosso melhor para Cristo? Somente o saberemos fazendo por Cristo tudo o que está em nosso alcance. No final, quer nossa contribuição tenha sido grande ou pequena aos olhos humanos, o Senhor nos recompensará dizendo: bem está, servo, serva boa, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Está em Mateus 25, 21. Olha que coisa linda. Que a nossa oração de hoje, né, possa se assemelhar à de Leonardo da Vinci. Que oração linda, curta, pequena e objetiva. Louvado seja o nome do Senhor. Quando enfrentou seu grande desafio. Todo dia nós somos desafiados, todos os dias, mas nós temos que fazer como este jovem, aprender. E por amor do meu mestre que eu te imploro, capacidade, Senhor. Por amor de ti, por amor do teu evangelho, Senhor, eu imploro capacidade, Senhor, sabedoria, entendimento, discernimento, Senhor, para manejar a tua palavra. Dá-me, ó Deus, a capacidade
para continuar, Senhor Deus, a minha carreira, assim como Paulo terminou, né, a sua carreira gloriosa, né, que nós possamos terminar também, né, que nós não venhamos sofrer, né, as prisões, os açoites que Paulo sofreu, né, mas que nós venhamos ser fiéis à tua palavra, porque ela é vida, ela é viva e eficaz. Ela é remédio para a nossa alma cansada. Ela é pão para a nossa fome. Aleluia, glória a Deus. Nós somos carentes e necessitados da tua palavra, Senhor. Vivifica, Senhor, em nós a tua palavra, que somos soldados, que militamos, meu Senhor, com a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Que os irmãos possam ler a Bíblia, que os irmãos venham meditar na palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. Aleluia! Jesus está às portas. Amém? Glória a Deus. Uma boa noite de salvação em Cristo Jesus.